morador de rua viu uma idosa sofrendo para conseguir carregar várias sacolas de compra. Mesmo fraco de fome, ele se ofereceu e a ajudou a chegar em casa. No dia seguinte, quando a idosa notou algo diferente em sua bolsa, os seguranças do supermercado foram acionados e arrastaram o pobre homem para dentro da loja. Você irá para o olho da rua, Alfred. Foi a última coisa que o carpinteiro ouviu antes de pisar fundo no acelerador. E na estrada de terra, a estação de rádio continuava alertando a todos para abandonarem suas casas e procurarem abrigo, pois a cidade estava no epicentro da tempestade e tudo indicava que o furacão ia tocar o solo. Alfred acelerou até ver o seu bairro no fim da estrada, exatamente sob uma enorme nuvem negra, e de repente a tempestade já encharcava seu para-brisa com violência. Quando finalmente chegou próximo à sua rua, a pior visão de sua vida aconteceu diante dos seus olhos. O furacão Harvey estava varrendo tudo o que encontrava pela frente, inclusive a casa que Alfred construiu com suas próprias mãos. Ele saiu mais rápido que pôde da sua caminhonete e correu para tentar salvar a sua esposa. Só que já era tarde demais. Se Alfred não fosse arrastado por vizinhos que estavam em fuga, ele seria arrastado pelo furacão e morreria junto de Sofia. E de forma sombria e irônica, alguns minutos depois de atravessar a casa do homem, o furacão Harvey simplesmente se desfez, como num passe de mágica. E depois do desastre, a cidade de Rockport estava destruída e desolada. O enterro das vítimas emocionou o país e várias homenagens foram prestadas às vítimas, assim como doações de todo mundo chegaram para aqueles que haviam perdido tudo. Alfred era uma dessas pessoas, mas ele não quis nada e nem ajuda de ninguém. Nada que fizessem traria sua esposa de volta e o bebê que ela estava carregando há poucos meses em seu ventre. De uma hora para outra, todos os sonhos de Alfred foram varridos pelo vento. Desde então, a vida do carpinteiro se tornou um abismo sem fim. Ele nunca tinha conseguido ganhar o suficiente para manter uma poupança ou pagar o seguro de sua casa. E para piorar, seu patrão cumpriu a ameaça de segurança e cancelou seu contrato de trabalho depois dele ter abandonado o reforço das vigas, que também não resistiram ao furacão e geraram um prejuízo enorme ao empreiteiro. Alfred sabia que não tinha responsabilidade nenhuma sobre aquilo e que tinha direitos trabalhistas, mas ele não se importava com mais nada. O luto havia consumido Alfred por inteiro. E sem um lugar para chamar de lar, só restou as ruas da cidade como moradia, se tornando um viúvo sem teto. Quanto mais os dias passavam, menos Alfred via esperança nas coisas. Ele parou de ir à igreja quando achou que aquilo não fazia mais sentido e por muitas vezes discutiu com Deus em voz alta, o culpando e apontando para o céu por ele tornar sua vida tão miserável. 1 ano e 2 meses se passaram como se fossem dias. Ao reparar seu reflexo em uma vidraça e ver seu rosto calejado e a barba suja, Alfred se deu conta de que havia se tornado um mendigo típico, do tipo que ele costumava ver pelas ruas, às vezes até julgando-os. Nem mesmo em seus piores pesadelos imaginou que chegaria tão fundo. E foi justamente nesse momento que surgiu, da maneira mais impensável, uma resposta a todas as suas perguntas. Naquela tarde, Alfred estava vagando pela rua à procura de algo para comer. Sua boca estava seca de sede e seu estômago roncava. Ele enfiou a mão nos bolsos de sua calça esfarrapada e pegou as únicas moedas que tinha conseguido de esmola. A fome era terrível, mas o mais prudente era guardá-las para mais tarde, comprando alguns pães para o jantar. Exausto e suando de tanto caminhar, Alfred chegou ao estacionamento de um supermercado que sempre frequentava. O local estava lotado de veículos, parecia que muita gente fazia compras naquela hora. Ele se sentou no local de sempre e estendeu a mão para tentar ganhar algumas moedas. Poucas foram as pessoas que passaram e lhe deram algo. A maioria simplesmente o ignorava como se Alfred não existisse. E quando estava quase pegando no sono, ouviu o barulho de algo se arrastando no chão um pouco mais adiante. O que é esse barulho? Ele resmungou e levantou a cabeça. E foi então que viu uma idosa que tinha acabado de sair do supermercado com um carrinho de compras.
Ela estava tentando tirar do carrinho suas pesadas sacolas, e o esforço parecia ser grande demais para uma mulher de idade e sozinha. Alfred ficou cheio de dúvidas se devia levantar ou não, até que em certo momento um recipiente de vidro caiu da sacola, se espatifando no chão. Alfred não podia simplesmente esperar e ficar olhando aquela cena. Ele se levantou, não se importando com seu próprio cheiro de suor, e então se aproximou da mulher. A senhora tinha uma aparência gentil. "Olá, senhora, precisa de alguma ajuda?" Ele perguntou. "Por favor, eu aceito sua ajuda sim, meu filho", ela respondeu. Alfred começou a pegar as sacolas pesadas e colocar dentro de um carrinho de compras que pertencia àquela mulher. Quando o carrinho ficou completamente lotado, ele empurrou um pouco e viu que estava de fato muito pesado. E então olhou novamente para a senhora. "Posso empurrar para a senhora até sua casa?" "Isso é, se você não tiver medo de mim", ele disse timidamente. A idosa ficou surpresa com o interesse do estranho em ajudá-la, principalmente porque ninguém havia feito isso com ela antes. Ela costumava fazer compras naquele mesmo supermercado e ela sempre carregava suas compras no carro. Mas naquele dia, o carro estava no conserto. Depois de um breve pensamento, ela perguntou a Alfred se ele tinha certeza e disse que não tinha dinheiro para dá-lo. "Não posso pagar você, jovem. Acabei de gastar o dinheiro que eu tinha comigo para fazer as compras." Ela olhou para o estranho sem teto da cabeça aos pés, já esperando que ele simplesmente se afastasse gritando e xingando por desperdiçar seu tempo. Mas a resposta de Alfred a fez perceber que nem todas as pessoas pobres estavam atrás de dinheiro. "Você se parece com a minha mãe e eu não cobraria minha mãe pela ajuda", disse Alfred. "Por favor, deixe-me empurrar o carrinho para você." Ele insistiu em empurrar o carrinho por cerca de 25 minutos e diversos quarteirões, incluindo subidas. Essa senhora deve ter calculado isso errado, porque era evidente que ela jamais conseguiria carregar esse carrinho com tanto peso sozinha, ele pensou durante o percurso. Alfred a acompanhou até que ela estivesse em casa segura e com suas compras. E ele ficou fascinado em ver a casa daquela senhora, que era grande e muito bonita. Ela ofereceu a ele uma xícara de chá, mas apesar de desejar mais do que tudo aquela xícara de chá, Alfred não queria que ela pensasse que ele tinha ajudado em troca de alguma recompensa, e por isso negou. Mas a gentileza daquele estranho tocou o coração da velha senhora. Ela observou-o por um tempo enquanto Alfred acenava e desaparecia pelo caminho de volta. Havia muito tempo que ela não encontrava alguém com um coração tão bom. A idosa fechou a porta e começou a organizar os potes em seu armário e colocar os ingredientes do jantar naquela noite sobre a mesa. Ela não conseguia esquecer a expressão dócil e, ao mesmo tempo, triste do mendigo. E algo dizia que ela deveria ter ajudado aquele homem de alguma forma. Ela caminhou de volta até a sala e revirou sua bolsa para ver se não havia algo mais a ser guardado ou recibos para jogar fora. Foi então que a idosa ficou surpresa ao encontrar algo que ela não se lembrava de ter comprado. Ela examinou o item por um bom tempo e sentiu-se confusa. Então decidiu que deveria ir atrás daquele sem-teto imediatamente no dia seguinte. Assim que amanheceu, a mulher pegou sua bolsa e voltou ao supermercado sem tomar o seu café da manhã. Nervosa, ela procurou Alfred por todos os lados, no estacionamento e na marquise que ele havia usado como abrigo no dia anterior, mas ele não estava lá. Ela entrou na loja e se encontrou com o proprietário pedindo que ele se esforçasse para encontrar o morador de rua com urgência, aquele que a havia ajudado no dia anterior. "Você precisa encontrá-lo, por favor. Ele deve ter vindo aqui outras vezes, não?" O dono do supermercado então disse que a filmagem das câmeras de segurança deveria ajudar. Na sala de filmagem, o dono do supermercado auxiliou os seguranças para que voltassem a fita até o início da gravação naquela manhã, quando o mercado abriu. "Pausa, pausa!" O dono da loja disse ao técnico da câmera de vigilância. A mulher apontou para Alfred na tela do computador. "Aquele, é ele sim, é o cara, precisamos encontrá-lo", a idosa disse depois de ver o morador de rua nas imagens do circuito interno de TV. Então, o dono do supermercado mandou um segurança procurar o mendigo com o auxílio de um sistema da polícia que trabalhava em conjunto com os lojistas da cidade. Depois de horas vasculhando praças, pontos de ônibus e estacionamentos, os homens finalmente voltaram arrastando Alfred, agarrando-o pela camisa, pois o homem tinha se recusado a acompanhá-los.
Quando a mulher mais velha viu como eles seguravam o pobre homem, ela ficou furiosa. O que vocês estão fazendo? Deixe-o! Eu pedi para trazê-lo, não arrastá-lo. Alfred estava assustado e não tinha ideia do que estava acontecendo. O que houve? Eu não fiz nada, ele disse enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas e de medo. Esses homens me encontraram no depósito de ônibus e perguntaram se eu estava aqui ontem. Quando eu disse a eles que estava, eles me agarraram pela camisa e me trouxeram para cá. Eu não fiz nada, nem roubei nada. Alfred continuou implorando para que eles o deixassem ir embora. A idosa se aproximou do morador de rua e então o abraçou, enquanto os outros assistiam surpresos. Mãe, o que você está fazendo? O dono da loja perguntou a ela. Alfred levou um susto ao descobrir que o dono do supermercado era filho daquela senhora. A senhora sorriu e explicou que estava atrás daquele morador de rua para devolver a corrente que acidentalmente escorregou em sua bolsa. Eu vi essa corrente e quando abri o medalhão vi essa foto. É sua esposa? Perguntou a Alfred. O homem começou a chorar e disse a ela que achava que havia perdido a única lembrança que tinha restado de sua falecida esposa. Pensei que nunca mais a veria, disse Alfred, chorando para a foto da esposa. Procurei ontem, mas não encontrei. Carregado de emoção, as lembranças voltaram à mente de Alfred e ele não conseguiu se conter, contando para todos a sua história. Conheci Sofia durante o concerto de um celeiro quando cheguei nessa cidade. Foi o meu início na carreira de carpinteira, era jovem e o pai dela me deu a oportunidade daquele trabalho. Desde então, eu nunca mais tirei os olhos da Sofia. Essa corrente foi o nosso primeiro presente de namoro. A gente se casou no ano passado e finalmente estávamos realizando nosso sonho de formar uma família. Sofia estava esperando um filho nosso. Eu tinha certeza de que viveria para sempre ao lado dela. Percebendo que aquilo era um assunto delicado para o homem, ela disse que ele não devia explicações a ninguém, mas Alfred prosseguiu como se quisesse arrancar uma rocha instalada em sua garganta. Só que aí veio aquele maldito furacão e eu fui obrigada a trabalhar. Eu nunca deveria ter deixado um homem como Christian Blake me dizer o que fazer, aquele empreiteiro sem escrúpulos. Meu lugar hoje deveria ser embaixo da terra, dignamente enterrado ao lado da minha esposa. A essa altura, a idosa já estava em lágrimas. Alfred e ela se abraçaram e ninguém mais disse uma palavra sequer. Todos se lembravam do furacão e o quão devastador ele havia sido para muitas famílias da cidade. Eles conseguiam imaginar o que aquele pobre homem estava passando. Depois de um longo e respeitoso silêncio, a idosa segurou Alfred pelas mãos e pediu para que o morador de rua voltasse ao supermercado de seu filho no dia seguinte, pois gostaria de fazer algo por ele. Naquela mesma noite, a senhora conversou com seu filho e os dois estavam pasmos com a história daquele sem-teto. A verdade é que os dois gelaram quando ouviram o nome de Christian Blake sair da boca do pobre homem. Qual era a chance de uma coincidência como aquela estar realmente acontecendo? A revolta do jovem foi tão grande que ele fez questão de ligar para o seu próprio advogado para ver se ainda podiam fazer algo por ele. No dia seguinte, o advogado da família trouxe boas notícias e então mãe e filho saíram pela vizinhança e abordaram o morador de rua novamente. Quando eles o encontraram, rapidamente apresentaram o advogado da família a Alfred. O senhor é Alfred Tyler? Perguntou o advogado. Alfred confirmou com a cabeça que sim, estranhando ouvir seu sobrenome pela primeira vez em muito tempo. Senhor Tyler, prazer em conhecê-lo. Eu sou Jacob Johnson, advogado da senhora Blake e de seu filho. O advogado continuou apontando para a idosa e para o dono do supermercado. Nós queremos te fazer uma oferta, mas antes disso precisamos te entregar um dinheiro. Alfred agradeceu, mas recusou a esmola, dizendo que ajudou a idosa dias antes porque era algo que qualquer um deveria fazer. Em tom sério, o jovem prosseguiu. Ótimo, então. Um homem com a sua experiência já deve ter notado que o mercado precisa passar por uma renovação e eu ainda não tenho um empreiteiro-chefe. Você acha que daria conta do recado, Sr. Tyler? Alfred enxugou as lágrimas e respondeu: desculpe a franqueza, senhor, mas o seu mercado está caindo aos pedaços, disse o sem-teto arrancando risada de todos. E complementou: mas eu tenho certeza que posso ajudar. Então o dono do supermercado entregou-lhe um uniforme e disse que os trabalhos começariam no dia seguinte às 8 horas em ponto.
Alfred quase não se conteve de felicidade e, antes de se despedir, olhou para a idosa que mudou a sua vida. Muito obrigada, você não é diferente da minha mãe, disse ele em lágrimas. E você não é diferente do meu filho, ela respondeu, dando um tapinha no ombro de Alfred. Então ele perguntou o nome dela. Maria é meu nome, Maria Blake, disse ela, levando Alfred às lágrimas mais uma vez. É que o nome de sua falecida mãe também era Maria. Alfred interpretou aquilo como um sinal divino. E daquele dia em diante, o homem que antes era um sem-teto colheu os doces frutos de sua compaixão. Ele agora tinha um teto e um bom emprego, e passou a visitar a igreja eventualmente.